E vamos, nesse instante, vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, procurando ficar em nossos assentos mais confortáveis, mais relaxados, relaxando a nossa musculatura facial, os nossos ombros, as nossas pernas, ficando bem tranquilos, para que possamos levar daqui aquilo que viemos procurar. E com esse amor e com esse carinho, nós vamos também procurando deixar para o lado de fora todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos aflige em nossa vida diária, que nos incomoda, todas as nossas incertezas, inseguranças, medos, frustrações, tristezas, e vamos voltar aqui em comunhão para este momento que é único, verdadeiro e só nosso. E assim possamos enaltecer os ensinamentos do Mestre Jesus. E primeiramente, nós vamos agradecendo e saudando o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, que nos protege, que nos intui, que nos permeia nos caminhos desta vida, para que possamos alavancar ainda mais a nossa evolução. Vamos, dentro dessa nossa ascensão espiritual, vamos agora procurando nos envolver com a figura meiga, afável, doce, com seu olhar tão amoroso, a nossa mãezinha querida, a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. Ó Mãe querida, neste momento, nós te pedimos que nos cubra com o teu manto de luz, este teu manto sagrado, que esparge luzes para todos os lados, e nos conforta, e nos tranquiliza. Nós te pedimos, mãezinha querida, como pequeninos que somos, que nos leve até a presença do teu Filho amado, o Rabi da Galileia. E assim, nós vamos percorrendo por um caminho com bastante flores, com um aroma tão agradável, que vai enchendo os nossos pulmões com uma natureza muito exuberante e que vai fortalecendo o nosso sistema imunológico. E assim, nós vamos seguindo neste caminho, e nós vemos mais adiante, com um sorriso largo, nos esperando, de braços abertos, Jesus de Nazaré. E a Ele nós vamos dizendo e chegando a Ele: Mestre, estamos aqui. Ele nos diz a nós: vinde a mim todos que estais aflitos, sobrecarregados, enfermos do corpo e da alma, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, porém o meu fardo é leve. Ó Mestre querido, esteja conosco na morte e na vida. Nós te agradecemos por esta carta maravilhosa do teu Evangelho, que nos faz exercitar a lei do amor, do arrependimento e do perdão. Por favor, Mestre, nos leve até a presença do Altíssimo, o Pai de tudo, ao Pai de todos, e a Ele, com o coração aberto e cheio de gratidão,
nós vamos deixando todo o nosso culto, toda a nossa graça, por este momento, de estarmos aqui, não como seres humanos vivendo uma experiência espiritual, como seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a Ele nós vamos agradecendo com a oração dominical deixada por seu Filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, principalmente de praticá-los. Pois o teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graça a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso divino e amado Jesus esteja conosco neste momento, nos abençoando, nos protegendo e nos trazendo aquela paz que tanto necessitamos em nossos corações. O meu nome é Rogério, eu sou voluntário da Aliança Espírita Evangélica aqui do ABC, e é com imensa satisfação, com imenso carinho, que estou aqui para compartilhar um ensinamento com vocês, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. E lá diz assim: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que seu filho pedindo-lhe pão lhe dará uma pedra? Ou porventura, pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que estás no céu lhe dará boas dádivas, coisas boas, todos aqueles que pedem. Está lá em Mateus 7:11. Meus queridos irmãos, esse ensinamento de Jesus, ele está ligado diretamente a uma máxima popularmente conhecida que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Olha só, dentro desses tópicos desta passagem, este provérbio, ele foi amplamente abordado pelo nosso querido e amado codificador Allan Kardec. E aonde ele foi buscar inspiração necessária para explicar? Nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Olha só. Portanto, Jesus, ele quis despertar no Sermão do Monte o quê? Não concepções teóricas, não concepções filosóficas, e sim um plano de transformação coletiva. Olha só. E olha que interessante também. Rogério, eu penso que muitas coisas de que Jesus deixa nas bem-aventuranças são julgadas como utopia. O que seria uma utopia? Uma ideia não realizável. E por que a gente acha que é não realizável? Porque ainda a gente está muito preso
em nossas superficialidades. Estamos muito enclausurados ainda, mergulhados aqui na matéria. Então é por isso que a gente não tem essa expansão de consciência maior. Antes de a gente dar o prosseguimento, eu não sei se todos aqui sabem o que o nosso querido Mahatma Gandhi disse sobre o Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: que se todas as literaturas espirituais, todas as escrituras sagradas deixassem de existir, perecessem, e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha o que ele fala para um amigo. E olha que coisa que ele deixa também, reiterando isso. Ele fala que o amor neutraliza o ódio de milhões. Um ato de amor pode neutralizar o ódio de milhões. Olha que ele libertou mais de 700 milhões de pessoas, entre indianos e paquistaneses, de uma guerra sangrenta. Quantos de nós, candidatos a cristãos, não gostaríamos de ser tão não cristãos como foi Gandhi? Só para a gente fazer esse adendo. Agora, voltando às nossas reflexões. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz uma analogia sobre esse provérbio: buscai e achareis, com a máxima que eu falei também lá no início, que é o ajuda-te que o céu te ajudará. Essa máxima sobre o ponto de vista material, meus queridos, Jesus define a necessidade de ação em 3 planos. Quais são os 3 planos? Pedir, buscar e bater. O pedir é o primeiro nível, que está relacionado ao desejo que se manifesta dentro do nosso universo íntimo. Só pedimos aquilo que nós desejamos. O buscar, ele diz, que está ligado ao plano do pensamento. Após desejar, é preciso pensar, planejar e buscar. Buscar o que, meus queridos? Recursos para a realização propriamente dita, que representa no bater. E se a gente voltar um pouco na nossa infância da humanidade, a gente vê que o homem só aplicava na sua inteligência rudimentar, ainda dentro da sua precariedade, o que? As suas necessidades básicas. O que vou comer, o que vou beber, como eu vou me defender de um perigo iminente de morte, uma coisa que possa me causar um transtorno, percebe? Só que a lei da preservação se fazia presente também. E por último, como que eu posso satisfazer os anseios com a minha fêmea? Essas eram as necessidades básicas. E o que aconteceu com esse homem, meus queridos? Deus lhe outorgou algo muito além dessas necessidades básicas. E o que foi? A razão, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. E com isso, com o pensamento contínuo, levou a despertar toda a sua inteligência. Aí ele vai melhorar e vai levar as suas necessidades, que vai trazer as grandes descobertas. Olha que interessante. Invenções e aperfeiçoamento na ciência. Porém, a ciência lhe oferece tudo aquilo que ele necessita. Percebe? Dentro da ciência. Mas partindo por um outro lado,
a lei do trabalho, ela também se faz presente, meus queridos, aliada com a lei de progresso. E esse progresso, ele é filho do trabalho, visto que este põe em ação duas forças. E quais são essas duas forças? A vontade, através do esforço, que vai dirigir para melhorarmos as nossas condições materiais. Não é isso? Porém é lícito o labor. O labor é o trabalho, conseguir uma melhor qualidade de vida. Porque se a gente não trabalhar, se a gente se entregar à preguiça, à falta de vontade, ao esforço, querendo às vezes ficar numa acomodação, o que vai acontecer? A gente não vai esperar que as coisas caem do céu, não é verdade? Então nós podemos pedir ao Altíssimo, meus queridos, que nos faculte, que nos incite o quê? Tudo o que for necessário ao nosso progresso espiritual, material, intelectual e o moral, onde esse último é necessário à nossa evolução, porque nós precisamos agitar as duas asas, a da sabedoria e também da nossa moralidade. Uma asa não pode estar quebrada. Eu costumo dizer que nós somos como pássaros feridos. Uma está hasteada e a outra asa está totalmente ferida, e nós precisamos curá-la para que a gente possa alçar voos mais altos. No ajuda-te também está implícito o quê? O conceito que só podemos auxiliar quando fazemos escolhas certas. Ninguém pode ajudar se fizer más escolhas, se não agir de forma adequada. Quantas vezes a gente já usou aquela expressão: olha, aquela pessoa não se ajuda? A gente já não falou isso numa determinada situação? Aquelas pessoas que não agem adequadamente consigo mesmo. O que nos leva a um outro ponto importante também é o do saber pedir, que não é diferente do saber agir. Um pode ser atrelado ao outro. As nossas escolhas devem estar adequadas às nossas necessidades. E ele nos diria: ajuda-te através do trabalho e da prece. Olha só, Kardec, ele deixa isto para nós, para a gente poder refletir sobre essa questão, meus queridos. Dentro do ponto de vista espiritual, o trabalho na seara do espírito como um fator de equilíbrio. E este fator de equilíbrio, de progresso espiritual, a gente pode se pensar como um bom tarefeiro. E este tarefeiro, além de aliviar a sua própria consciência, ele sente a verdadeira paz. Ele sente a satisfação de um dever cumprido. Ele próprio se sente agradecido pelo serviço prestado. Afinal, o amor, ele não cobre uma multidão de pecados, que fora da caridade não há salvação. A oração com o pedir, Jesus também nos lembra que para servirmos da prece, aquela prece sincera, dirigida ao alto, sempre encontra resposta. A prece é que nós nos mostramos como está o nosso universo íntimo.
E para que essa prece ela tenha eficácia, ela tenha êxito, o nosso coração tem que estar limpo. Pelo menos naquele momento da prece, estar desprovido de mágoa, de ressentimento, de intolerância, porque hoje, com certeza, olha, os nervos estão exaltados. Dependendo daquilo que eu professar, dependendo daquilo que eu dizer, eu vou ter 20 dedos apontados em cima de mim. Eu vou estar dentro de um júri inquisitório. Então a tolerância também a gente tem que ter muita hoje, nos dias de hoje. Então a gente vai atingir os nossos objetivos se o nosso coração estiver leve nesse momento. E aí a gente vai poder dizer com justa satisfação: se buscarmos, acharemos. E o nosso Jesus Cristo, ele vai também dizer o seguinte, e vai sugerir a nós que procuremos as imperfeições da nossa alma. E depois de achá-las, pedir ao Pai que nos inspire para ficar livres desses entraves. Olha só, que impede a nossa evolução espiritual. A prática do amor ao próximo é um instrumento que nos canaliza ao Pai e leva à conquista de virtudes e que podemos exercitar a partir de agora. Deus é o nosso Supremo, Ele é o dispenseiro, portanto, é a Ele que nós deveremos dirigir as nossas solicitações. E a quem bate, vos abrirá. Pois Jesus também ensinou o seguinte: que os planos superiores estarão sempre abertos e atentos para atender os nossos justos pedidos, em qualquer circunstância em quais encontremos, meus queridos. Mesmo nesse momento de fragilidade qual nós estamos vivendo, nesse momento vulnerável, pode ter certeza, se a gente pedir luz, pedir forças para a gente resistir ao mal, nós a teremos. Vamos pedir assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar, e com certeza eles nos guiarão. Pede bons conselhos também, e eles vos jamais serão recusados. Olha só, foi uma promessa que Jesus deixou: batei a porta e com certeza ela vai se abrir. Mas pede sinceramente, com fé, com confiança, com fervor, com perseverança. Olha só, apresentando-se com humildade, porque a humildade é o que abre as portas da perfeição, para que a gente não seja abandonado às nossas próprias forças e sermos vítimas do nosso próprio orgulho e vaidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e vos abrirá. Percebe que uma coisa ela vai se entrelaçando com a outra? Contudo, é imperioso ter em mente a gente pensar o seguinte: a gente vai receber aquilo que for de real interesse ao nosso aperfeiçoamento, à nossa evolução. Se a gente pedir coisa que não condiz com a nossa necessidade,
com certeza a gente não vai receber. Por quê? Porque na sua infinita bondade e sabedoria, Deus jamais vai se render aos nossos caprichos, às nossas ilusões. Por quê? Porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele sabe das nossas verdadeiras intenções, então Ele jamais vai se render a isso. Percebe? Então, não é no tempo nosso, é no tempo que Deus determina. E para que a gente possa encerrar essa nossa reflexão, eu volto a reiterar a necessidade do esforço e da vontade. Tem que partir de nós mesmos, meus queridos, para nos tornarmos merecedores daquilo que nós almejamos, a caráter material e também de cunho espiritual. Olha só, então a gente tem que ser merecedor, e se a gente pedir ajuda a Deus através dos nossos prepostos, quem são os nossos prepostos? Os nossos amigos espirituais, para que a gente alcance o nosso objetivo, sempre assim que Ele achar que seja necessário, porque nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que emana da boca de Deus. E o que é? O que o Criador emana? Energia constante, amor constante, movimento constante. Olha que coisa! Se aquilo que a gente rogar e suplicar não for atendido, não esqueçamos mesmo assim que receberemos sempre uma resposta do alto, meus queridos. As nossas preces, as nossas súplicas, a gente vai receber uma consolação ao nosso coração que está aflito, que está amargurado, e a nossa mente que está inquieta. Que Deus nos proteja e nos abençoe. E neste momento, aproveitando esta sintonia, esse padrão vibratório a qual nós estamos aqui inseridos, vamos pedindo aos benfeitores espirituais, aos médicos do espaço, homeopatas, terapeutas, que possam agora, neste momento, dentro deste templo sagrado, acalentar os nossos corações, aquietar os nossos pensamentos, curando todos os nossos males físicos e também, consequentemente, os males da alma, que causa o empecilho a nos aproximarmos do Pai bendito, de onisciência, de onipresença, de onipotência. E assim nós vamos agradecendo a esses benfeitores espirituais que derramam sobre as nossas cabeças este bálsamo lenitivo, e vai entrando sobre o nosso corpo orgânico, limpando, imantando tudo aquilo
que não condiz e que não faz parte da nossa luz, aonde vai deixando que nós fiquemos mais equilibrados, mais tranquilos, mais fortes, e que essa espiritualidade bendita abençoe a todos com muito amor, com muito carinho. Que assim seja. E aproveitando este momento, nós vamos agora elevando ainda mais os nossos pensamentos. Vamos imaginando um balão, e neste balão um coração muito grande, e nós estamos dentro desse coração, e nós estamos sendo levados ao alto, a esse Pai de infinita misericórdia e de justiça e de amor. E a Ele nós vamos agradecendo por ter nos trazido o Consolador prometido, que nos faz elucidar as nossas mentes e os nossos corações, e sermos melhores a cada dia. E assim nós vamos orando e vibrando para uma fraternidade universal, para todas as comunidades carentes, para todos aqueles povos que neste momento se encontram desprovidos de seu habitat natural, de sua pátria, sendo lançado em outros lugares, sem esperança, sem fé, sem razão. Que Jesus possa enviar os seus emissários celestiais a derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos de caminhada, para todos os nossos idosos, para todos aqueles que se encontram num leito de dor, não só da pandemia, mas também de outras enfermidades, aqueles que estão cuidando desses doentes, que eles sejam fortalecidos, agraciados por esses benfeitores espirituais que estiveram aqui conosco. Vamos vibrar e orar também, meus queridos irmãos, para todas as nossas crianças, para todos aqueles que estão sendo vítima do suicídio, que se encontra numa escala sem precedentes, onde a loucura se faz presente. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, para todos os moribundos, aquelas pessoas largadas nas ruas, vítimas da fome, vítimas da violência, do descaso, da incompreensão. Que esses anjos possam guiá-los, acalentando seus corações com luz, com amor. Vamos vibrar e orar, meus queridos, para o nosso Brasil, que se propõe a pátria do Evangelho, a luz do mundo, que nós possamos ser essa tocha acesa, a levar a todos aqueles que necessitam do pão material e também do pão espiritual, que ainda estão muito sedentos. Vamos vibrar e orar, meus irmãos, para que possamos cada vez mais ser o sal da terra, fazer a diferença na vida das pessoas, e vamos desejar aos outros aquilo que nós queríamos para nós mesmos.
Vamos vibrar e orar para os nossos entes queridos que estão em nossa casa, para os nossos amigos, para aquele que nós denominamos como os nossos desafetos. Vamos praticar a tolerância, a aceitação, com a lei do amor, da solidariedade, da fraternidade. Que assim seja. Eu agradeço a todos por este momento único de ter estado aqui com vocês, e até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos e um grande abraço fraterno.